E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Me saiu uma notícia que me chamou muita atenção, principalmente que eu sou formado no ramo da administração, que é mostrando como o Suga não... ele errou na administração do Japão. Por isso que isso, como é que se fala assim, custou a cabeça dele, tá? No caso, como primeiro-ministro. Só que também mostrou, tá? Não posso ser injusto, também mostrou que ações boas trazem coisas boas. Como é que se fala assim? Uma mão lava a outra. Então, se você quer ajuda, você precisa saber dar ajuda. E existe aquela frase muito bonita também, assim, que como é que se diz assim? Até sarcástica, que saiu no filme do Bop, né? Quando saiu o filme do Bop lá, tempos atrás, falou assim: você quer rir? Você tem que me fazer rir. Nada mais é do que uma mão lava a outra, que ações boas geram as coisas boas. Claro que no caso do filme do Bop é uma situação assim muito diferente, tá? É aquela velha história do suborno, etc. Isso não é legal, mas a parte de você ajudar o próximo e você for ajudado futuramente, não precisa ser por aquele próximo, seja por outras vias, até porque tem quem acredita em Deus, né, sabe que Deus escreve certo por linhas tortas. Mas continuando, então mostrou esses dois casos nessa matéria. Mas o que é? Tempos atrás, quando o Taiwan, né, e outros países daqui da Ásia começaram a ter problemas com o coronavírus, o Suga ele doou vacinas e concentradores de oxigênio, tá? Na época eu critiquei muito, tá? As pessoas que assistem o vídeo sempre me vê criticando a administração do Suga. Por quê? É uma coisa que eu sempre falo: você quer ajudar os países nos outros lugares? Não tem problema, não existe problema algum para isso. Mas primeiro, se concentre em arrumar a sua casa. No caso, se concentre em arrumar o país, depois você arruma a casa dos outros. É a mesma coisa, você tem a sua casa. Sua casa está com uma série de problemas, está com goteira, está com vazamento, o piso está uma caca, para não falar outra palavra. Mas em vez de você arrumar a sua casa, né, ou vamos dar o exemplo, sua família está passando fome, ou como é que se fala assim, existem pessoas doentes na sua casa, e você sabe que o vizinho está passando a mesma coisa, só que você tem um pouco mais de recurso que o vizinho. Aí o que você faz? Aquele pouco mais de recurso que você tem, em vez de você empregar na sua casa para você melhorar a sua casa e as pessoas da sua casa, não, você emprega no vizinho. Aí você chega no vizinho: vizinho, eu sei que você está passando dificuldade, então toma isso aqui, tá? Toma isso aqui, só que esse aqui é a única coisa o pouco que nós temos é esse aqui, toma. Aí só que nisso a sua família, a sua casa está passando por dificuldades, só que você melhora a vida do vizinho. Então eu critiquei muito isso daí, esse ponto, na época. Tanto que com o Suga doando concentradores, etc., sabendo que o Japão estava precisando dos concentradores, ele doando concentradores, tá? E as vacinas. No caso das vacinas foi mais jogada, não foi nem ato de bondade, ato altruísta do Suga, não. Porque na época da vacina, foi a vacina da AstraZeneca que ele estava doando. E o Japão não doou uma vacina da Pfizer, nem da Moderna, ele só doou da AstraZeneca. Primeiro, porque o Japão tem um laboratório licenciado que fabrica as vacinas da AstraZeneca aqui dentro. Segundo, estava surgindo na época vários casos, tá, de pessoas morrendo com os problemas da AstraZeneca, com a vacina da AstraZeneca. Então o Japão optou, por mais que ele tenha aprovado o uso da vacina na época, hoje o Japão está usando sim a vacina da AstraZeneca, até porque foi por falta de vacina, deu problema de falta de vacina, então eles começaram a usar aqui, tá, a vacina da AstraZeneca. Mas na época eles não usavam, então eles estavam pegando essas vacinas e estavam doando essas vacinas para não causar problema aqui dentro do Japão, tá? Então já deu para você sacar que muitos dos atos que o Suga teve não foi casos altruístas, tá? Foi questão de vamos evitar problema para mim. Só que ele, nessa história de bondade, o que ele fez? Ele doou concentradores de oxigênio, só que ele se esqueceu que existe o povo japonês, as pessoas que vivem aqui. Aí, o que fez? Ele apostou errado de novo. Ele apostou que o Japão ia conseguir controlar o coronavírus.
Você vê que ele apostou nas Olimpíadas, ele perdeu, ele apostou nas Paralimpíadas, ele perdeu, ele apostou em várias outras coisas e ele perdeu. E nessa de doar os concentradores de oxigênio, ele perdeu também. Por quê? Deu esse boom da quinta onda, até porque já está finalizando a quinta onda de infecções, tanto que Tóquio está na casa dos 700 a 800 casos de infecções. Eu só não relato muito esse tipo de coisa porque daqui a pouco está 700, aí eu vou lá comemorar, aí daqui a pouco no outro dia já chegou a 1000. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente já para por aí, né? Continuar. Aí nessa brincadeira toda deu esse boom danado de infecções aqui no Japão, tá? O Japão não havia feito até então hospitais de campanha, tá? Por causa de orgulho e etc, né? E ficou por isso. Pessoas começaram a morrer por falta de leitos nos hospitais. Aí o Suga copiou, tá? Só para vocês terem ideia, o Suga, é muito difícil o Suga criar uma lei. Geralmente ele copia a lei de outros locais. Ele copiou a de Tóquio, tá? Aí as pessoas têm que ficar em casa. Quem tiver com assintomático ou sintomas leves não pode ser mais hospitalizado. Tá, só que aí gerou um bafafá danado quando ele falou isso. Eles fizeram a revisão falando que isso aí valeria só para os estados de emergência, estados de quase emergência, ou nos locais que os governadores quisessem fazer esse tipo de coisa. Tá, aí ficou assim. Só que houve esse boom muito grande, né, de explosão de infecções. Aí com as pessoas ficando em casa, né, pessoas estão morrendo em casa. Praticamente todos os dias sai matéria falando de pessoas que morreram em casa por causa de infecções. Soltei uma notícia também, a polícia falando no aumento das mortes em casa. Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like. Seu like é de graça, você pode ajudar o canal com seu like, caso você queira, claro. Clique no sininho para você receber as notificações do que acontece aqui no Japão. Tá? Então esse tempo todo eu venho relatando esse tipo de coisa, mostrando ponto a ponto. Aí chegou com essa matéria, aí você linka tudo desde lá de trás, você vê assim que a administração do cara errou totalmente. Em contrapartida, né, com essa ajuda que ele deu, é aquela velha história, uma mão lava a outra, tá? Taiwan resolveu dar 1000 concentradores de oxigênio, sabendo que o Japão tem fábricas de concentradores de oxigênio, mas o que foi? O Suga pegou esses estoques que tinha aqui e mandou para fora. O cabeçudo precisava do Japão passar por isso de receber 1000 unidades de oxigênio? Não. Aí aquela velha história, japonês, mas isso é orgulho. Não é questão de orgulho, é questão de administração. Se o cara tivesse pensado lá atrás em que fazer, hoje não precisava disso, passar por isso. Você entende? Por isso que tem muitas matérias, muitas informações eu passo para vocês aqui, eu solto para vocês aqui. Por quê? Para vocês irem pensando o que vocês fazerem na vida de você, na sua vida, claro, para evitar esse tipo de problema, para evitar esse tipo de equívoco. Nesse caso, o Japão recebeu a ajuda de Taiwan, mas você recebe a ajuda do seu vizinho? E aí? Você recebe a ajuda de outra pessoa? Muitas pessoas não. Então por isso que eu trago essas matérias já para ir alertando as pessoas, para ir tomando as melhores decisões na vida de acordo com elas, não do que eu falo, mas baseado nas informações que eu solto. Aí a pessoa vê assim, não, eu posso fazer isso, eu posso tomar 3, 4 caminhos diferentes baseado nessa informação, o que eu faço? Aí nisso ela vai administrando a vida dela. O Suga foi um grande exemplo de como não administrar o Japão, tá? Mas em contrapartida, né, como Taiwan foi muito grato pela ajuda das vacinas que o Japão doou, Taiwan retribuiu. Nem todo mundo retribui a bondade que você faz. Você entende? Por isso que eu trago certos alertas aqui no canal. Para quê? Para as pessoas começarem a abrir o olho, tá? Não estou falando que não pode fazer bondade, muito pelo contrário, deve-se se fazer bondade, tá? Deve-se fazer caridade. Só que fazer caridade à custa de outras vidas não é caridade.
Tá? Então você tem que se você quer dar algo para as pessoas, você tem que dar o que você tem. Se você dar o que você não tem, igual no caso dos concentradores, quando o Suga deu, fica complicado. Fez falta, fez. Muita gente morreu aqui no Japão. Morreu. Por quê? Por causa desse tipo de atitude que ele teve. Se tivesse montado os hospitais de campanha antes, tivesse colocado os concentradores de oxigênio, poderia ter salvo a vida de muita gente. Dá para mensurar a quantidade? Não dá. Por isso que aquela história que o Ministério da Saúde falou que a vacina salvou a vida de 8.400 pessoas aqui no Japão, de idosos, é mentira. Como é que você vai mensurar a vida de uma pessoa que morreu? Que poderia ter morrido? Não tem como. Não existe esse tipo de mensuração. Ou a pessoa morreu ou a pessoa não morreu. E aí? Tá? Então são coisas que realmente tem que se tomar cuidado. Tá? As vacinas, como o Japão doou, não fez falta para o Japão, entre aspas. Tá? Até porque eles estavam com fornecimento grande na época, etc. Mas no caso dos concentradores, poderia ter sido feito de outra forma, mas não fez. E nisso que aconteceu? Essa caca toda. Mas continuando aqui a matéria. O concentrador de oxigênio, ele capta o ar circundante, concentra o oxigênio e o solta através de tubos. Eu já soltei uma matéria falando aqui sobre os concentradores de oxigênio. Eu achei muito bacana, por sinal. Assim que eu tiver a oportunidade, eu quero até deixar comprado um para minha casa. Porque isso não ajuda só na questão do coronavírus. Pessoas que têm problemas alérgicos, que precisam respirar um pouco melhor, o concentrador de oxigênio ele é muito mais eficiente do que um inalador de ar. Porque o inalador ele só vai pegar o oxigênio, o ar que está ali, vai soltar em forma de vapor, a pessoa vai inalar aquilo. Esse concentrador não, ele está soltando um ar limpo para dentro da pessoa. E nisso o que acontece? Melhora muito mais rápido a pessoa. Existem diferenças. Então eu tenho essa matéria aqui no canal também, falando sobre os concentradores de oxigênio. Os mais antigos de canais que acompanham o canal devem se lembrar dessa matéria. Mas continuando. Após a chegada ao Japão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar irá distribuí-los para as instituições médicas e hospitais de campanha, através das prefeituras. Então eles vão mandar para as prefeituras e as prefeituras vão soltar. Hospitais de campanha está sendo criado. E o Suga, ele veio a público falar que ele quer criar hospitais de campanha para todo o Japão, em todo o Japão. Então você já sacou que a coisa não está boa. Por mais que os números estão diminuindo, a coisa não está boa e que eles já estão prevendo a sexta onda. Tá? Então já fica alerta que a coisa pode degringolar no Japão de novo. Além disso, Taiwan fornecerá cerca de 10 mil oxímetros de pulso. Tá? Quando ele fala oxímetro de pulso, é aquele aparelhinho que você coloca no dedo. Não é no pulso, tá? É no dedo. Porque ele mede a pulsação. Por isso que eles falam oxímetro de pulso. Que mede a saturação do oxigênio no sangue. E baseado em cima disso, que tem muitas pessoas que podem ter aquela famosa hipoxia feliz. É outra matéria que eu já gravei aqui para o canal, que fala assim, a baixa saturação de oxigênio no sangue pode levar a desmaio e morte. Tá? Então eu tenho essa matéria aqui no canal também falando. Então esse oxímetro, ele mede isso, a saturação de oxigênio no sangue. E de acordo com o nível de saturação, você já tem que pedir internação, porque dependendo, se isso continuar diminuindo, isso mata. Por isso a importância do oxímetro. Principalmente nas pessoas que pegaram coronavírus. Após a disseminação do novo coronavírus, o governo japonês forneceu a Taiwan cerca de 3,4 milhões de vacinas. E agora, dessa vez, foi a vez de Taiwan de fornecer ajuda. Bacana. Acho muito louvável essa história do Taiwan ter ajudado o Japão. E ter reconhecido o que o Japão fez por ele. É muito bacana. É aquela velha história. Né? Você quer rir? Me faça rir. Você quer ajuda? Ajude os outros. Uma mão lava a outra. Por isso que eu falo, é importante ajudar? É muito importante ajudar. Mas desde que você não sacrifique outras pessoas para você fazer essa ajuda. Foi o que o Suga fez. Ele sacrificou um bocado de pessoas aqui do
Japão, ele apostou errado, achando que o Japão fosse controlar o coronavírus, não contou que muita coisa pode dar errado nesse caminho e muita gente morreu aqui no Japão, né, por causa das faltas dos concentradores para ajudar Taiwan. Então você vê como é que o Suga perdeu a cabeça dele de primeiro-ministro por causa desses erros. Isso foi um erro de administração muito grande. Mas em contrapartida já o Taiwan reconheceu e ajudou o Japão da forma que ele pode. Então esses 1000 concentradores vão ajudar muitas pessoas aqui no Japão. Vocês podem ter ideia disso, tá? Vai ajudar demais. Só que vidas que se foram não tem como mais, tá? Então bola para frente e vamos seguir a coisa. Mas lembre-se sempre dessas lições que essa matéria trouxe, tá? Para você não fazer na sua vida. Se você quer ajudar as pessoas, é bacana. Eu recomendo muito, ajude as pessoas. Mas de uma forma que não prejudique você e as pessoas da sua casa, tá? Porque se for para fazer isso, não ajude, tá? Porque senão você vai destampar o santo para cobrir o outro. Isso aí não resolve, tá? Ou fica os dois lados bons, ou fica um lado só, tá? Querer ajudar todo mundo, a gente não consegue, tá? É impossível. Então priorize as coisas que merecem e que precisam de ajuda na sua vida e ao seu redor, tá? Conselho que eu posso dar, se o conselho não fosse bom, não dava, se vendia. E você vê que essa matéria aqui, ela ilustrou muito bem isso. Um erro de administração pode custar vidas, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais. A câmera não quer desligar essa miséria. Vamos lá. Até...